sonho com minha mãe, que desencarnou. Tínhamos uma relação ruim e obsessão. Há 2 anos ela partiu. Eu não tinha paz, uma relação que me causou traumas profundos. Oro, leio o Evangelho segundo o Espiritismo. Ela está se tornando um obsessor para mim. Nos sonhos, ela continua igual. Nos tratamos da mesma forma e é angustiante. Nem sempre as relações familiares, elas são absolutamente movidas pelo amor. Nós temos muitas histórias de desamor entre familiares, entre pai e filho, entre mãe e filho, entre irmãos. E existe uma determinada característica de algumas pessoas chamada de narcisismo, que nasce exatamente de uma carência profunda, profunda que a pessoa tem. Indivíduos que possuem uma carência quase que infinita têm uma tendência a se transformarem em narcisistas. O que é isso? Elas elegem alguém para servi-las. Para ter a sensação de que ela é importante, ela manipula pessoas e, de certa maneira, constrange esses indivíduos, que pode ser um filho, pode ser uma filha, pode ser um marido, pode ser uma esposa, ou pode ser um pai ou uma mãe, constrange essa pessoa a servi-la. E ela impõe um processo de autoridade e de culpa que a pessoa não consegue sair. Então, por exemplo, uma mãe narcisista, ela pode fazer a vida da filha um inferno. Eu quero que você me sirva, você não vai casar porque você não presta, porque você é feia, você é ridícula, você é horrorosa, ninguém vai gostar de você. E você tem que me cuidar, você tem que cuidar de mim, eu não aceito que você case, eu não aceito que você tenha amigos, eu impeço que você saia, eu vigio você, eu estou sempre vigiando, sempre brigando, sempre oprimindo, sempre sufocando. E a pessoa vive nesse ambiente e ela acha que isso é a relação normal de uma mãe com um filho. E a pessoa acaba vivendo uma relação absolutamente tóxica, que é um verdadeiro inferno. Pessoas narcisistas são capazes de destruir a felicidade dos outros. E elas fazem isso não é porque elas queiram fazer de maldade, é a carência. Sabe quando uma pessoa está se afogando e aí ela está se debatendo e a outra pessoa vai lá para tentar salvá-la e ela se agarra e afoga e mata a outra pessoa? É mais ou menos isso. O narcisista tem tanta carência que ele tem inveja dos outros, ele não suporta a felicidade dos filhos, não suporta o sucesso dos filhos, não suporta nada, não suporta ver os filhos felizes. Então, uma circunstância de narcisismo dentro de casa pode ter produzido uma circunstância dessa, em que você viveu uma relação difícil e você, de repente, não soube lidar com o narcisismo dela. E aí, viveu uma relação de agressividade reversa. A mãe agrediu, tornou-se adulta, eu vou devolver. E aí virou um campo de batalha dentro do lar. E passaram a se odiar. Aquilo que poderia ser resolvido assim. Como é que a gente resolve narcisismo? A gente se afasta, porque o narcisista ele não vai ter condição de mudar. Então, quando a gente percebe que a gente está manipulado pela pessoa que está nos sufocando, a gente se afasta. Se é pai, se é mãe, a gente se afasta. E cuida com uma distância física que nos dê saúde mental. Porque se você se aproximar demais, a pessoa captura você. E o narcisista tem a tendência de se fazer de coitadinho quando ele percebe que a vítima está escapando da sua mão. Então ele se faz frágil, aí você volta a cuidar, ele, pum, manipula você de volta. Então, manter a distância é o mais saudável. De repente você não fez isso, a relação virou uma relação dificílima. E agora que ela desencarnou, do lado de lá, ela permanece do mesmo jeito. O que fazer? Tem que tratar. Como que se trata isso?
concedendo perdão. Para o seu bem, você vai ter que perdoar sua mãe. Procure na internet, existe alguns sites que tem, chama visualizações terapêuticas, no YouTube tem, em que as pessoas deitam, relaxam e fazem uma visualização, em que elas encontram uma pessoa que é o desafeto, e aí você vai ver sua mãe, e você vai pedir perdão a ela por tudo aquilo que você fez. Peça perdão. Mas ela me fez muito mal. Peça perdão. Deixe que ela se resolva para lá. Mas você precisa tirar de você a mágoa. Então, peça perdão pelo que você fez. Diga a ela que você não deveria ter a odiado. Diga a ela que você poderia ter cuidado dela melhor. Que você pede desculpa por tudo que fez. Peça perdão, peça perdão. Depois, conceda perdão, diga que você perdoa. Exercite isso todos os dias. Você concede perdão, pede perdão. Você vai chorar muito. E depois você imagina uma pessoa que você ama muito, que pode ser o seu filho, pode ser sua filha, pode ser seu pai, pode ser seu marido, ou pode ser Jesus. Imagine alguém que você confia e que você ama muito, que vem para equilibrar as suas energias. Então essa pessoa vem, abraça você e você chora no braço dessa pessoa e se reequilibra. Exercite isso todos os dias de maneira sincera para pacificar a sua alma com relação a ela. Suas energias vão alcançar o coração de sua mãe. Permitir com que a ambiência do seu lar transforme. O perdão tem o poder de iluminar o lugar onde vivemos. De repente, a sua casa, marcada pelas agressões recíprocas, está densa, com entidades perturbadoras, entidades perversas, embrutecidas, vivendo dentro de casa. Tem que mudar tudo o que você pensa e trabalhar perdão. Entregue perdão a ela e peça perdão. Você tem que pedir, mesmo que você considere que você não fez, peça perdão para lavar a sua alma e dê perdão sincero a ela para desatar o nó e você conseguir ser feliz. E assim, né? Esse perdão, ele precisa ser oferecido para que eu fique bem. Uma das coisas importantíssimas que a doutrina espírita tem sobre perdão é que quando você perdoa a pessoa, você desconecta dela. Então, se você não quer mais ter essa relação atritada com sua mãe numa próxima existência, dissolve o grilhão. O que dissolve o grilhão é perdão. Não tem outra alternativa. Sim, isso também pode ser feito com pessoas encarnadas, não precisa estar desencarnado para fazer. Mais importante é a gente fazer primeiro emocionalmente. Se for depois o caso, procurar a pessoa para pedir perdão, tá bom? Mas a gente tem que se resolver emocionalmente para não se desestruturar muito quando for pedir perdão a ela, tá bom?